Momento da Palavra e Oração. A paz do Senhor, amados e queridos irmãos, amadas e queridas irmãs, que a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos neste dia. Eu quero trazer uma palavra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, e o versículo de número 54 até o versículo de número 60. A morte de Estevão. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Aqui está dizendo sobre a perseguição que começou na igreja, querido. Contra realmente a vida de Estevão, foi um dos primeiros realmente ali que sofreu o martírio. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, quer dizer, Estevão, estando cheio do Espírito Santo, isso que é muito importante, a gente está cheio do Espírito Santo de Deus, não é cheio de vaidade, de fraqueza, de engano, de palavras torpes. Não, nós temos que nos enchermos constantemente do Espírito Santo de Deus. Quanto mais nós enchemos, mais a glória de Deus se manifesta, meu irmão, minha irmã. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, olha que coisa tremenda, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Querido, que visão celestial extraordinária. Você sabe, a gente precisa também ter visões, tá? A gente tem que enxergar o sobrenatural de Deus na nossa vida, constantemente, querido. Estevão foi um dos primeiros mártires que sofreu realmente ali a morte, realmente por questão de pregar o Evangelho. Mas você imagina a vida de Estevão, tá? A vida de Estevão realmente sendo recolhido pelo Senhor, indo realmente ali para as mansões celestiais. E olha, mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Taparam até os ouvidos que não quiseram ouvir. Quantas pessoas estão com o ouvido tapado porque que não querem ouvir a palavra de Deus, os preceitos, os mandamentos da palavra de Deus. Muitos correm atrás de filosofia, muitos correm atrás de tantas coisas e esquecem do principal, a palavra grandiosa de Deus, a palavra poderosa de Deus, a palavra sobrenatural de Deus, que nos traz vida, que nos traz vitória, que nos traz milagres e maravilhas, meu irmão, minha irmã. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes, que se juntaram para fazer isso contra Estevão, contra ele. Então, expulsando-o da cidade, o apredejaram. Expulsando da cidade, apedrejaram a Estevão. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. O jovem Paulo, apóstolo São Paulo, que foi um estrondo nas mãos de Deus, querido. Ele foi um dos primeiros realmente a perseguir a igreja. Ele achava que estava certo. Mas quando realmente ali ele caiu do cavalo, que ele estava com uma carta realmente dos principais para perseguir a igreja. Aí realmente daqui a pouco ouviu uma voz: Saulo, Saulo,
porque tu me persegues, duras coisas é recalcitrar contra os aguilhões. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu me persegue. Você sabia, querido, que quando alguém persegue a igreja do Senhor, está perseguindo o próprio Jesus? Olha, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Estevão, olha para você ver o coração deste homem na última hora, falou: Senhor, esse povo não sabe o que estão fazendo. Esse povo estão sendo ludibriados pelo inimigo. Esse povo estão sendo ludibriados pelo adversário. Querido, quantas vezes a igreja é perseguida? Eu digo igreja, não é realmente aí placa denominacional. São pessoas que verdadeiramente estão pregando o evangelho. São pessoas que verdadeiramente estão andando nos preceitos, nos mandamentos da palavra de Deus. Quantas pessoas foram realmente ali crucificadas? Quantas pessoas foram penduradas em poste ali, acendido realmente como se fosse uma candeia? Quantas pessoas foram degoladas? Quantas pessoas foram realmente ali decapitadas em prol do evangelho, para que tudo chegasse a nós, querido? A glória do Senhor chegasse a nós. Muitos sofreram, querido. Hoje a gente tem mamão com mel. Hoje a gente não sofre perseguição, não, querido. Perseguição é o que está acontecendo nesses países que não aceitam o evangelho, que as pessoas são perseguidas, as pessoas são presas, as pessoas são decapitadas, as pessoas morrem em amor de Jesus. Você está entendendo, meu irmão? Olha o que diz a morte de Estevão. E ouvindo eles isto, enfureciam em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles, quer dizer, todos aqueles que estavam perseguindo, gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Juntaram um grupo ali para perseguir Estevão, para destruir Estevão, matar Estevão. Então, expulsando da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas, tem muitas testemunhas falsas, né, para derrubar, depuseram as suas capas aos pés de um homem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Pai, eu quero te glorificar, Pai, por tudo, meu Deus, que o Senhor tem feito através das nossas vidas, em nossas vidas. Meu Deus, muito obrigado pelos primeiros mártires que sofreram, Senhor, em prol, Pai, para salvar nossa vida. Muito obrigado, meu Deus, pela morte de Jesus Cristo, pela ressurreição de Jesus Cristo. Muito obrigado, meu Deus, porque quantas pessoas, meu Deus, que foram instrumento para que hoje o Evangelho chegasse, Senhor, às nossas vidas, Pai. E eu quero te glorificar, eu quero te exaltar, eu quero bendizer o teu santo e glorioso nome. E eu quero te pedir também, me usa, Pai, como instrumento de glorificação, de exaltação no teu nome, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe e fiquem na paz do Senhor Jesus.